Ele jogou os remédios dela no chão, na frente de todo mundo, e disse que ela era um estorvo. O salão do Hotel Fazio, em Sorocaba, estava lotado. 200 convidados, taças erguidas, luzes brancas caindo sobre a nova logomarca da Peçanha Pharma Drogarias, projetada na parede. Era a noite da expansão. 120 lojas novas, contrato assinado com 3 redes de hospitais, a imprensa inteira ali para registrar o momento em que Nelson Peçanha virava, oficialmente, o nome mais falado do varejo farmacêutico do interior de São Paulo. Teresa estava na cadeira de rodas, um canto perto do bar, com um casaco cinza sobre os ombros magros. 3 meses de quimioterapia tinham levado o cabelo, o peso, a cor do rosto. Ela tinha insistido em ir. Era a festa do marido. 22 anos de casamento mereciam isso, pelo menos. Nelson subiu ao palco, pegou o microfone, sorriu para os flashes. Falou de visão, de coragem, de faro para negócio. Falou de sacrifício. E então, sem motivo, os olhos dele caíram sobre ela, sentada ali, com um pequeno necessaire de remédios apoiado no colo. "Você não vem aqui atrapalhar meu momento", ele disse, descendo do palco, atravessando o salão até a cadeira dela. Teresa olhou para cima, confusa. "Nelson, eu só..." Ele arrancou a bolsa da mão dela, virou de cabeça para baixo. Os comprimidos, os frascos, as cartelas caíram no piso de mármore, espalhando-se aos pés dos convidados. Um silêncio gelado tomou o salão. "Eu não vou desperdiçar o auge da minha carreira empurrando uma inválida", ele gritou para que todos ouvissem. "Segurança, levem essa doente para longe do meu triunfo." 2 seguranças se aproximaram. Teresa segurou as rodas da cadeira com as mãos trêmulas, tentando impedir, mas um deles já empurrava o encosto para trás. Ela olhou para o chão, para os remédios espalhados, cada cartela com o nome impresso em letras miúdas: Laboratórios Vanderlei. Ninguém no salão sabia ler aquilo. Ninguém, exceto ela. Sabia que cada comprimido que abastecia as prateleiras da rede do marido saía justamente daquela fábrica. A fábrica que era dela. Roberta, de vestido vermelho e brincos que brilhavam mais que o necessário, observava tudo de perto, um sorriso fino nos lábios. Se você estivesse no lugar de Teresa, você teria ficado calada? Antes de continuar, deixa o like e comenta de onde você está assistindo. Essa história ainda vai doer muito mais. 6 meses antes daquela festa, tudo era diferente. Teresa Vanderlei não usava vestido de festa. Usava jaleco branco, óculos de proteção. E passava as manhãs entre tubos de ensaio e relatórios de controle de qualidade, na sede dos Laboratórios Vanderlei, na zona industrial de Sorocaba. Era farmacêutica bioquímica de formação, dona e controladora majoritária da empresa que o pai construiu do zero, 40 anos antes, e que ela herdara sozinha, sem irmãos para dividir. Ninguém em Sorocaba sabia que a esposa discreta de Nelson Peçanha era a mesma mulher que assinava os contratos de fornecimento exclusivo com metade das farmácias e hospitais da região. Ela tinha escondido isso do próprio marido. No início, por acaso. Depois, por escolha. Quando conheceu Nelson, 12 anos antes, ele era gerente de uma drogaria pequena, ambicioso, cheio de planos. Ela nunca contou quem era o pai dela. Nunca disse de onde vinha o dinheiro que, discretamente, ajudou a abrir a primeira loja da rede. Queria ser amada pelo que era, não pelo que possuía. E funcionou, ao menos por um tempo. Nelson cresceu, a rede virou cadeia, a cadeia virou império regional. E ele começou a contar, em entrevistas, a história de um homem que construiu tudo sozinho, com faro e trabalho duro, sem citar uma vez sequer o nome da esposa, ou o fato de que cada remédio nas prateleiras dele vinha de um contrato assinado pela mulher que ele cumprimentava de leve ao chegar em casa. Foi na consulta de rotina, em fevereiro, que tudo mudou. Doutor, Otacílio, seu médico havia 15 anos, olhou para os exames com um rosto sério. Teresa, precisamos conversar sobre esses resultados. Câncer de mama, estágio 2. O tratamento começaria em 2 semanas.
Ela contou a Nelson numa noite de domingo, na cozinha, enquanto ele mexia no celular. Vou precisar te dar um pouco mais de atenção nos próximos meses, ela disse baixinho. Vai ser um período difícil. Ele levantou os olhos por 2 segundos. Você vai ficar bem. Você é forte. E voltou para o celular. Ela contratou Roberta na semana seguinte, indicação de uma amiga da igreja. Uma enfermeira de 30 e poucos anos, sorriso fácil, mãos gentis quando aplicava a medicação. Nelson gostou dela de imediato. Disse que era competente, discreta, sabia lidar com situação difícil, sem drama. Teresa, exausta pelas primeiras sessões de quimioterapia, agradeceu por ter alguém confiável em casa. A primeira humilhação veio num domingo de almoço em família, na casa da irmã de Nelson, em Itu. Teresa chegou de lenço na cabeça, o corpo mais magro que há um mês, mas disposta a participar, levar o prato de arroz que sempre fazia, na mesa, entre parentes e amigos próximos. Nelson contava, animado, sobre a expansão que estava planejando. O segredo é nunca depender de ninguém, ele disse, erguendo a taça. Eu construí isso sozinho. A cunhada, em um tom de brincadeira que não era brincadeira nenhuma, olhou para Teresa. E você, Teresa, ainda trabalha naquele laboratóriozinho? Achei que já tinha parado, com a doença e tudo. Ainda trabalho, respondeu Teresa, baixinho. Nelson riu. Um riso curto, sem gentileza. Deixa ela, gente. Ela brinca de química lá. Faz bem para a cabeça dela não ficar só pensando em doença. A mesa riu junto. Teresa baixou os olhos para o prato e não disse mais nada. Brincar de química. Era assim que o marido descrevia, na frente de todo mundo. Os laboratórios Vanderlei. A empresa que sustentava, sozinha, o fornecimento de remédios de toda a rede dele. Ela olhou para Roberta, sentada ao lado, que sorria educadamente e não dizia nada. Só depois, muito depois, Teresa entenderia o peso daquele silêncio. Na semana seguinte, a segunda sessão de quimioterapia deixou Teresa sem forças para sair da cama por 2 dias. Roberta cuidava dela com atenção que parecia genuína. Trazia chá, ajustava travesseiros, media a pressão com calma profissional. A senhora precisa descansar mais, Roberta dizia, sempre no mesmo tom suave. Deixa que eu cuido de tudo aqui. E do seu Nelson também. Teresa sorria, grata. Não via nada de estranho ali. Foi doutor Otacílio quem primeiro notou algo fora do lugar. Numa consulta de acompanhamento, ele franziu a testa ao conferir a receita. Teresa, essa dosagem não bate com o que eu prescrevi. Quem está administrando os remédios em casa? A Roberta, a enfermeira que contratamos. Preciso que você mesma confira o que está tomando, a partir de agora. Só para termos certeza. E ela concordou, sem entender ainda a gravidade daquilo. Guardou a observação num canto da mente, junto com tantas outras coisas que preferia não examinar de perto. O jeito como Nelson evitava tocar nela desde o diagnóstico, os telefonemas que ele atendia em outro cômodo, os elogios cada vez mais frequentes que fazia Roberta diante dela, como se testasse até onde podia ir sem que a esposa doente reagisse. Teresa não reagia, não tinha forças. E também não tinha certeza. 22 anos de casamento não se desfazem por causa de uma suspeita vaga, alimentada pelo cansaço e pelos efeitos colaterais do tratamento. Na fábrica, ela continuava assinando os contratos, aprovando os lotes, garantindo que cada caixa de remédio saísse dentro do prazo para abastecer as prateleiras da rede do marido. Fazia isso entre uma sessão e outra, muitas vezes de casa, muitas vezes escondendo dos próprios funcionários o quanto estava fraca. Era o único lugar onde ainda se sentia inteira. A única coisa que ninguém tinha conseguido tirar dela. Faltavam poucos meses para a gala de expansão. Nelson já falava dela como o evento mais importante da carreira dele. Teresa prometeu a si mesma que estaria de pé naquele salão, ao lado do marido, mesmo careca, mesmo fraca, porque doença nenhuma ia apagar 22 anos de história. Ela não sabia, ainda, o quanto aquela noite custaria. Naquele mesmo domingo, mais tarde,
Já em casa, Nelson recebeu um telefonema que a interrompeu no meio da sobremesa. Saiu para o quintal para atender. E Teresa, sem querer bisbilhotar, ouviu pedaços da conversa pela janela entreaberta. Calma, calma. A gente resolve isso antes da gala. Não precisa se preocupar, ele dizia, a voz baixa, quase um sussurro. Ela nem desconfia de nada. Teresa não sabia, naquele momento, quem era ela. Presumiu que fosse alguma fornecedora, algum problema comum de gestão. Só muito depois, entenderia que aquela frase tinha sido dita sobre ela mesma. Roberta apareceu na cozinha logo depois, carregando a bandeja com os remédios da noite, o sorriso de sempre no rosto. Está tudo bem, dona Teresa? A senhora parece cansada. Estou bem, Roberta. Só um domingo mais longo que o normal. A senhora trabalha demais para uma pessoa em tratamento, disse a enfermeira, ajeitando os comprimidos na mesinha. Devia deixar mais as coisas nas mãos de quem pode cuidar direitinho. Havia, naquela frase, uma sugestão que Teresa não captou na hora. A ideia, plantada com cuidado, de que ela devia, aos poucos, abrir mão do controle, da própria saúde, da própria vida. Teresa engoliu o comprimido que Roberta entregou, sem imaginar que aquele mesmo gesto, repetido todos os dias, estava sendo usado contra ela. Foi só ao se deitar, naquela noite, revirando a cena do almoço na cabeça, que Teresa percebeu um detalhe que lhe escapara na hora. Roberta não tinha rido junto com os outros. Tinha apenas observado, calada, os olhos indo de Nelson para ela e voltando, como quem calcula, com cuidado, o que ainda podia ganhar daquela situação. O romba passou em maio, um mês antes da gala. Nelson chegou em casa tarde, o rosto pálido, a gravata solta. Sentou-se na beira da cama, onde Teresa descansava depois de mais uma sessão. E por um instante ela viu, de novo, o homem que tinha conhecido 12 anos antes, inseguro, sem saber para onde correr. A gente vai quebrar, Teresa. O fornecedor de embalagens entrou com uma ação. O banco cortou o crédito. E se eu não cobrir 3 milhões até sexta, perco os contratos com 2 redes de hospital. Ela olhou para ele em silêncio. Podia ter perguntado por que ele nunca tinha contado sobre os problemas financeiros antes. Podia ter perguntado sobre as reuniões que ele andava tendo, sozinho, com investidores que ela nem conhecia. Mas viu o desespero genuíno nos olhos dele. E alguma coisa antiga, teimosa, dentro dela, ainda queria proteger aquele homem. Eu tenho a casa da minha mãe, disse Teresa. Posso hipotecar. E tenho uma reserva, guardada há anos. Dá para cobrir. Nelson a abraçou como não fazia há meses. Você me salvou. Você não faz ideia do que fez por mim hoje. Ela fez, sim, ideia. Sabia exatamente o que representava aquela casa. O último pedaço físico da mãe que perdera aos 23 anos. As paredes onde aprendera a andar. O quintal onde o pai plantava rosas nos fins de semana. Assinou os papéis do banco na semana seguinte, sozinha, sem que ninguém da família de Nelson soubesse. Transferiu os 3 milhões da reserva pessoal para a conta da empresa, sem exigir contrato, sem exigir prova. Porque 22 anos de casamento deveriam valer mais do que um documento. Por alguns dias, ele foi gentil, trouxe flores, perguntou como ela estava se sentindo, de verdade, olhando nos olhos dela enquanto perguntava. Teresa permitiu-se acreditar de novo que talvez aquilo fosse o início de uma virada, que a doença e a crise financeira tivessem, de algum jeito estranho, aproximado os dois outra vez. Foi nesse mesmo período que Roberta começou a aparecer com joias novas. Um brinco de esmeralda numa terça-feira comum, uma pulseira de ouro numa quinta. Teresa notou, mas não perguntou. Enfermeiras ganhavam bem, ela pensava, e não era da conta dela o que a funcionária fazia com o próprio salário. A festa de aniversário da filha da irmã de Nelson foi onde a segunda humilhação aconteceu. E dessa vez, não foi ele quem a fez. Teresa estava sentada perto da piscina, um cobertor sobre as pernas, mesmo em pleno calor de junho. Porque o corpo debilitado sentia frio o tempo todo. Roberta se aproximou, um copo de vinho na mão, o brinco de esmeralda brilhando à luz da tarde. Dona Teresa,
A senhora devia se cuidar mais, sabe? Fica tão fraquinha assim. Dá até dó. Disse, num tom que misturava pena e desdém, de um jeito que só quem quer machucar sabe fazer. Sorte que o seu Nelson é um homem tão dedicado. Vive comigo, cuidando de tudo. Ele disse que sem mim a casa cairia. Obrigada por cuidar de mim, Roberta, respondeu Teresa, sem entender ainda o duplo sentido. Roberta sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Algumas mulheres movimentam o mercado, Dona Teresa. Outras nem se levantam da cama. A frase caiu como um tapa. Teresa sentiu o rosto esquentar, a garganta apertar. Olhou ao redor. Ninguém mais tinha ouvido. Só as duas. Podia responder. Podia dizer quem era. De onde vinha o dinheiro que sustentava aquela festa, aquela piscina, aquele vestido que a cunhada usava. Mas engoliu tudo. Porque expor a verdade ali significaria expor o marido. E uma parte dela, cansada e doente, ainda não conseguia fazer isso. Com licença, vou entrar, disse apenas, empurrando a própria cadeira de rodas com as mãos trêmulas, sem esperar ajuda de ninguém. Naquela noite, no banheiro, ela chorou baixinho, com a torneira aberta para que o barulho da água abafasse o som, para que Nelson, do outro lado da porta, não ouvisse nada. Nas semanas seguintes, as pequenas humilhações se acumularam como gotas num balde que ninguém enxergava transbordar. Numa manhã, Teresa pediu que Roberta a ajudasse a se vestir para uma reunião importante na fábrica. A primeira desde o início do tratamento, em que ela precisava aparecer pessoalmente para assinar a renovação de um contrato de fornecimento com o maior hospital da região. Roberta demorou de propósito, atrasou o horário. Disse depois que tinha esquecido completamente, com um sorriso que não pedia desculpa nenhuma. Teresa chegou 40 minutos atrasada. Teve que pedir desculpas ao diretor do hospital pelo telefone, algo que jamais tinha acontecido em 20 anos de carreira. Numa outra tarde, ela ouviu, sem querer, Nelson e Roberta conversando na cozinha, rindo baixinho. Ela nem percebe mais nada do que acontece ao redor dela, disse Nelson, e o som de um beijo rápido seguiu a frase. Coitada, melhor assim, não sofre, respondeu Roberta. Teresa ficou parada no corredor, uma das mãos apoiada na parede, o coração batendo forte demais para o corpo fraco que tinha naqueles dias. Não entrou na cozinha, não perguntou nada. Voltou para o quarto e ficou olhando o teto até o sono vencer o choro. Uma amiga antiga, Marissa, ligou perguntando se ela queria companhia para as próximas sessões de quimioterapia. Teresa recusou. Estou bem, Marisa. O Nelson está cuidando de tudo. E a Roberta é ótima. Não era verdade. E ela sabia que não era. Mas dizer a verdade em voz alta pareceria admitir que tinha perdido o controle da própria vida. E isso, para uma mulher que administrava uma indústria inteira em segredo, era quase insuportável. Na fábrica, ela ainda mandava, aprovava lotes, assinava contratos, corrigia relatórios que os gerentes traziam. Era o único espaço onde a doença e a traição pareciam não alcançar. Um funcionário antigo, seu Amâncio, chefe de produção havia 20 anos, notou o cansaço nos olhos dela numa tarde e perguntou, com o respeito de quem a conhecia desde jovem. Dona Teresa, a senhora está bem? Precisa de alguma coisa? Estou bem, Amâncio. Só um pouco cansada. Ele não insistiu, mas continuou observando, com aquela atenção silenciosa de funcionário leal que percebe quando algo está errado na casa do patrão, mesmo sem saber exatamente o que. Faltava uma semana para a gala de expansão. Nelson andava eufórico, ensaiando o discurso em frente ao espelho, repetindo frases sobre faro para negócio e conquista construída sozinho. Teresa o observava da porta do quarto, ainda de lenço na cabeça, ainda com o corpo mais leve do que deveria, e pensava em quanto daquele discurso tinha sido pago com o dinheiro da mãe dela. Com a reserva que juntara a vida inteira, com os remédios que saíam, todos os dias, da fábrica que carregava o sobrenome do pai. Ela não disse nada. Foi se deitar e sonhou. Pela primeira vez em meses, com o laboratório vazio à noite,
as luzes apagadas, como se algo ali estivesse prestes a se apagar também. Doutor. Otacílio chamou Teresa para uma consulta extra, fora do calendário normal, 3 dias antes da gala. Os exames de sangue vieram estranhos. Teresa, uns marcadores que não deveriam estar alterados nesse ponto do tratamento. Quero refazer os exames, com outro laboratório, só para descartar erro. Erro de quê, doutor? Prefiro não especular agora, mas preciso que você mesma leve os remédios para eu conferir a bula, o lote, tudo. Teresa levou os frascos que Roberta preparava todos os dias, organizados numa caixinha semanal, cada compartimento com o horário certo. Doutor, Otacílio examinou um a um, em silêncio, o rosto cada vez mais fechado. Esse aqui não é o medicamento que eu prescrevi, disse por fim, segurando um comprimido entre os dedos. É parecido. A cor é próxima, mas a dosagem é bem menor. Isso pode explicar por que você não está respondendo como eu esperava. O mundo pareceu girar mais devagar por um segundo. Deve ser engano da farmácia, disse Teresa, ainda tentando encontrar uma explicação que não doesse tanto. Pode ser, mas é preciso que você confira pessoalmente, a partir de agora, cada remédio antes de tomar. E se puder, sem falar com ninguém em casa sobre essa conversa. Ela saiu do consultório com as mãos geladas, o pequeno frasco trocado guardado na bolsa como uma prova que ainda não sabia o que significava. Passou pela fábrica antes de voltar para casa. Sentou na própria sala, olhou para os retratos do pai na parede, para os diplomas emoldurados, para os relatórios de produção empilhados na mesa que fora dele. O que você faria, pai? Perguntou em voz alta, para ninguém. Não teve resposta, só o silêncio de sempre daquela sala à noite. Mas alguma coisa dentro dela começou, ali, a se mover, devagar, como um motor frio tentando pegar. Faltavam 3 dias para a gala. Ela ainda não sabia o tamanho da armadilha que estava sendo preparada. Só sabia que, pela primeira vez em meses, tinha começado a duvidar de tudo. E a duvidar. Para uma mulher como Teresa Vanderlei, era o primeiro passo antes de agir. Numa tarde de sábado. Teresa resolveu ligar para Marissa de volta, arrependida de ter recusado a companhia semanas antes. Precisava conversar com alguém que não fizesse parte daquele círculo estranho que sua casa tinha se tornado. Marissa, será que você pode vir aqui em casa amanhã? Só para tomar um café, conversar um pouco. Claro, Teresa, com todo prazer. Fiquei preocupada com você, sabia? Faz tempo que a gente não se vê direito. No dia seguinte, porém, Roberta avisou, logo cedo, que tinha marcado uma sessão extra de fisioterapia respiratória. Recomendação do próprio doutor, Otacílio, disse ela, para o horário exato em que Marisa chegaria. Teresa, sem forças para questionar e sem imaginar má fé por trás de uma simples consulta, cancelou o encontro. Outro dia a gente se vê. Marisa, desculpa. Tudo bem, Teresa. Qualquer coisa, me liga, viu? A qualquer hora. Foi só semanas depois, olhando o histórico de ligações do próprio celular, que Teresa notaria que aquela sessão extra nunca tinha sido confirmada por nenhum médico e que Roberta tinha deliberadamente afastado mais uma pessoa que poderia enxergar, de fora, o tamanho do que estava acontecendo dentro daquela casa. Nelson, naqueles mesmos dias, evitava sistematicamente ficar sozinho com Teresa por mais de alguns minutos, sempre inventando reuniões, ligações urgentes, compromissos de última hora que o tiravam de casa exatamente nos horários em que ela mais precisava de companhia. Ela notava, mas atribuía tudo ao estresse da expansão, à pressão da nova rede de lojas, nunca imaginando que aquele afastamento tinha um endereço certo e que esse endereço não ficava no escritório da empresa. Teresa decidiu agir sozinha. Na manhã seguinte à consulta com o Dr. Otacílio, ligou para o escritório de advocacia que cuidava, discretamente, dos assuntos pessoais dela desde a morte do pai. Nunca o mesmo escritório que atendia a rede de drogarias de Nelson. Marcou uma reunião com a advogada Cristina Falcão para revisar os documentos da empresa, atualizar procurações,
Garantir que nada pudesse ser assinado em nome dela sem sua presença física. Quero rever tudo, Cristina. Toda procuração que exista em meu nome. Quer saber quem tem acesso a quê. Vou levantar tudo até sexta-feira, Teresa. Mas por que essa pressa de repente? Pressentimento, respondeu, sem entrar em detalhes. Ela não sabia, ainda, que Roberta tinha visto o número da advocacia anotado no bloco de recados da cozinha e que, naquela mesma tarde, ligou para Nelson no trabalho, alarmada. Ela está mexendo em documentos. Nelson contratou uma advogada nova. Se ela descobrir sobre a procuração antes da gala, a gente perde tudo. Porque havia, sim, uma procuração assinada, ou melhor, forjada, 3 semanas antes, num dia em que Teresa estava sedada demais pela quimioterapia para se lembrar direito do que assinara. Roberta tinha aproveitado um momento de confusão, logo depois de uma sessão pesada, para colocar um documento na frente dela, junto com outros papéis do tratamento, pedindo apenas sua assinatura de sempre, Dona Teresa. É só recibo da farmácia. Teresa, tonta, mal enxergando as letras, assinou sem ler. O documento transferia poderes administrativos sobre os laboratórios Vanderlei para Nelson Peçanha. Em caso de incapacidade comprovada da titular, Nelson desligou o telefone com o rosto tenso e ligou, na sequência, para um contato antigo. Um sócio menor do escritório que cuidava dos assuntos da rede. Um homem disposto a fazer pequenos favores em troca de participação futura nos negócios. Pediu que adiantassem o protocolo da procuração no cartório, antes que Teresa ou a nova advogada pudessem contestar qualquer coisa. Na sexta-feira marcada, Cristina Falcão ligou para Teresa, a voz mais séria do que o normal. Teresa, encontrei um problema. Existe uma procuração registrada há 3 semanas, com sua assinatura, transferindo poderes sobre a empresa para o Nelson, condicionada a um laudo de incapacidade. Você assinou isso conscientemente? Teresa sentiu o chão sumir. Eu não me lembro de assinar nada assim. Precisamos contestar isso rápido, antes que alguém tente usar o documento. Vou entrar com uma medida cautelar segunda-feira. Mas segunda-feira era tarde demais para o que Roberta e Nelson já tinham arquitetado. No fim de semana, Nelson chegou em casa mais carinhoso do que estivera em meses. Trouxe o prato preferido dela, sentou ao lado na cama, segurou a mão dela como não fazia desde antes do diagnóstico. Eu sei que a gente andou distante, Teresa. Eu sei que eu errei em muita coisa, mas você é a mulher da minha vida. E eu quero que a gente supere isso juntos. Vamos deixar a advogada de lado. Vamos resolver isso entre nós, como sempre resolvemos tudo. Teresa, exausta pela luta, pela doença, pela solidão dos últimos meses, quis acreditar. Uma parte dela, a parte que ainda amava o homem que conhecera 12 anos antes, se agarrou àquelas palavras como quem se agarra a uma boia. Eu também quero isso, Nelson. Então confie em mim. Deixa eu cuidar de você. Cuidar da empresa também. Só até você ficar boa de novo. Depois devolvo tudo, do jeitinho que era. Ela hesitou. Olhou para as mãos dele. As mesmas mãos que, semanas antes, tinha visto tocando Roberta na cozinha, no reflexo da porta de vidro que ele esquecera de fechar. Mas o cansaço, a doença, o desejo desesperado de que aquele casamento ainda significasse alguma coisa, falaram mais alto. Tudo bem, disse baixinho. Vamos resolver juntos. Ligou para Cristina no dia seguinte e pediu para suspender a medida cautelar. Tem certeza, Teresa? Isso é sério? Você está abrindo mão de uma proteção legal importante. Tenho certeza. Mentiu. Ou talvez não fosse mentira. Talvez fosse só a última tentativa de acreditar num homem que já não merecia crédito nenhum. Passou a semana seguinte tentando reconstruir alguma normalidade. Fez as sessões de quimioterapia acompanhada por Roberta, como sempre. Aceitou os cafés da manhã que Nelson passou a preparar, num gesto de reconciliação que parecia, enfim, sincero. Na quarta-feira, precisou ir à fábrica assinar a liberação de um lote grande.
destinado justamente às lojas novas que abririam na expansão. Chegou mais cedo do que o esperado, ainda de cadeira de rodas, acompanhada pelo motorista da empresa, e encontrou seu Amâncio parado na porta da sala do pai dela, com um envelope na mão, hesitante. Dona Teresa, que bom que a senhora veio. Um rapaz do escritório do seu Nelson esteve aqui ontem, perguntando sobre os registros sanitários dos medicamentos, sobre quem tinha poder para assinar renovação de contrato. Achei estranho e guardei uma cópia do que ele levou, caso a senhora precisasse. Teresa abriu o envelope ali mesmo. Dentro, uma cópia da tal procuração e um rascunho de carta, endereçada à Anvisa, solicitando transferência de responsabilidade técnica do laboratório, alegando afastamento da titular por motivo de saúde incapacitante. O chão, de novo, pareceu se mover sob a cadeira de rodas. Não era só a empresa que Nelson e Roberta queriam. Era o controle sanitário inteiro. O registro que permitia aos laboratórios Vanderlei vender remédios legalmente. Sem aquele registro em nome dela, ou de alguém que ela autorizasse, a produção parava, o fornecimento parava, e tudo. A fábrica do pai, a herança, os 20 anos de trabalho dela, passaria para as mãos de quem assinasse o novo documento. Obrigada, Amâncio. Isso fica entre nós dois, por enquanto. Claro, Dona Teresa. A senhora sabe que pode contar comigo. Ela guardou o envelope no fundo da bolsa, ao lado dos remédios, e voltou para casa em silêncio. O corpo mais fraco do que o normal, a mente mais lúcida do que estivera em meses. Naquela noite, decidiu testar Nelson uma última vez. Sentou com ele à mesa, depois do jantar, e perguntou, com a voz mais calma que conseguiu reunir: Nelson, você sabe alguma coisa sobre uma carta para a Anvisa, sobre transferência de responsabilidade técnica do laboratório? Ele não hesitou nem um segundo antes de mentir. Não faço a menor ideia do que você está falando. Teresa, você anda muito estressada. Será que não é bom conversar com o Otacílio sobre isso? Esse tipo de confusão mental às vezes é efeito colateral do tratamento, sabia? A frase ficou pairando no ar como uma ameaça disfarçada de cuidado. Teresa entendeu. Ali. Exatamente o que estava sendo preparado para ela. Não bastava tomar a empresa. Precisavam prová-la incapaz, primeiro, para que ninguém questionasse depois. Faltavam 2 dias para a gala. Ela não confrontou Nelson de novo. Não ligou para Cristina Falcão pedindo ajuda. Ainda. Guardou o envelope. Guardou o silêncio. E decidiu, pela primeira vez em meses, observar tudo com os olhos abertos, sem se entregar nem à raiva, nem à esperança. Precisava entender o tamanho real da armadilha antes de dar o próximo passo. E, para isso, precisava deixar que eles pensassem que ainda tinham vencido. Na véspera da gala, Roberta veio ajudá-la a escolher a roupa para o evento, como sempre fazia antes de compromissos importantes. Escolheu, de propósito, um vestido velho, 2 números maior do que o corpo emagrecido de Teresa precisava agora. Esse aqui ainda serve bem, Dona Teresa. Não precisa se preocupar tanto com a aparência numa hora dessas. O importante é que a senhora esteja lá, presente, apoiando o marido. Você tem razão, respondeu Teresa, num tom manso que escondia tudo o que já sabia. Roberta ajeitou o lenço na cabeça dela com gestos quase gentis, e por um segundo, olhando o reflexo das duas no espelho, Teresa sentiu uma tristeza funda, sem raiva ainda, só tristeza. Pela mulher que confiara a própria vida a alguém capaz de trocar seus remédios e forjar sua assinatura sem hesitar. Amanhã vai ser um grande dia para o seu Nelson, disse Roberta, ajeitando o próprio brinco novo no espelho. Um brinco que Teresa reconheceu, vagamente, como algo parecido com uma joia que tinha visto na loja mais cara do shopping da cidade, meses antes, quando ainda tinha forças para passear. Vai ser um grande dia, repetiu Teresa, baixinho. Naquela noite, antes de dormir, ela abriu a gaveta onde guardava documentos antigos do pai. Releu, à luz do abajur, o contrato original de fundação dos laboratórios Vanderlei, a assinatura firme dele no final da página. Pensou em como ele tinha construído tudo aquilo sozinho,
sem nunca precisar humilhar ninguém para se sentir grande. Amanhã eu vou lá, pai, disse baixinho, guardando o documento de volta. E, custe o que custar, ninguém mais vai me arrancar nada. Fechou os olhos sem saber, ainda, que o dia seguinte traria a pior humilhação pública da vida dela. E, ao mesmo tempo, o primeiro passo do fim de tudo que Nelson e Roberta tinham construído, às custas dela. Enquanto isso, na fábrica, seu Amâncio começou, por conta própria, a separar cópias de todos os documentos que passavam por sua mesa relacionados à Peçanha Pharma Drogarias. Não sabia exatamente o que estava para acontecer, mas 40 anos de fábrica tinham-lhe ensinado a reconhecer quando algo cheirava errado. E o rapaz que aparecera pedindo documentos sanitários, dias antes, sem nenhuma autorização formal de Teresa, tinha deixado um cheiro muito errado no ar. Ele guardou tudo numa pasta simples, na própria gaveta, sem contar a ninguém, nem mesmo aos colegas mais próximos. Achava que era melhor assim, até que a própria Dona Teresa precisasse. Cristina Falcão, mesmo depois de receber a ligação suspendendo a cautelar, não ficou tranquila. Guardou uma cópia de tudo que tinha levantado sobre a procuração forjada e mandou um e-mail formal para Teresa, deixando registrado, por escrito, o alerta profissional que dera. Reforço, por escrito, minha recomendação. Essa procuração é irregular e deve ser contestada judicialmente o quanto antes. Fico à disposição assim que você decidir agir. Teresa leu o e-mail 2 vezes antes de arquivá-lo numa pasta pessoal, longe do computador de casa, num pendrive que guardou dentro da bolsa de remédios. O único lugar, ironicamente, que ninguém além dela costumava revistar com atenção. O salão do Hotel Fazio estava lotado quando Teresa chegou, empurrada pelo motorista até a entrada, de onde ela mesma passou a manejar a cadeira com as próprias mãos, como fazia questão de fazer sempre que possível. Usava o vestido que Roberta tinha escolhido, 2 números maior, e um lenço azul claro na cabeça. Trazia, na bolsa apoiada no colo, os remédios da noite e, escondido no fundo, o envelope que seu Amâncio tinha entregado dias antes. Nelson já estava no palco quando ela entrou, ensaiando com o diretor de eventos a ordem dos discursos. Roberta circulava entre os convidados, o vestido vermelho chamando mais atenção do que deveria para uma funcionária contratada. 200 convidados, imprensa de 3 veículos regionais, sócios de bancos, fornecedores, representantes de hospitais conveniados. Era, sem dúvida, a maior noite da carreira de Nelson Peçanha, e ele sabia disso, e queria que todos soubessem também. Subiu ao palco às 21 horas. Falou por 10 minutos sobre visão, sobre coragem, sobre faro para negócio que ninguém pode ensinar. A plateia aplaudiu em vários momentos. Teresa aplaudiu também, baixinho, das mãos magras, sentada perto do bar. Foi então que os olhos dele encontraram os dela, do outro lado do salão. E alguma coisa, talvez o medo de que ela dissesse algo, talvez só a crueldade fácil de quem se sente todo-poderoso num palco, o fez descer e atravessar o salão até a cadeira dela. Você não vem aqui atrapalhar o meu momento, disse, a voz alta o suficiente para que as mesas ao redor ouvissem. Nelson, eu só... Ele arrancou a bolsa da mão dela e virou de cabeça para baixo. Os remédios caíram no chão de mármore, espalhando-se em várias direções. Cartelas com o nome Laboratórios Vanderlei, impresso em letras miúdas que ninguém ali sabia ler, exceto ela. O envelope de seu Amâncio também caiu, mas fechado, sem que ninguém notasse o que continha. Eu não vou desperdiçar o auge da minha carreira empurrando uma inválida, ele gritou. Os flechas da imprensa já se voltando para a cena. Segurança, levem essa doente para longe do meu triunfo. 2 seguranças se aproximaram. Teresa segurou as rodas com as 2 mãos, tentando resistir. Mas um deles já puxava a cadeira para trás, na direção da saída lateral. O salão inteiro assistia em silêncio, alguns com pena, outros com o desconforto de quem não sabe se deve intervir. A maioria apenas gravando com o celular, porque aquilo, afinal, era conteúdo. Roberta se aproximou devagar, o copo de vinho na mão, os brincos brilhando. Algumas mulheres movimentam o mercado,
Dona Teresa, disse, baixinho, só para ela ouvir, o mesmo veneno de meses antes, repetido com ainda mais prazer. Outras nem se levantam da cama. Teresa olhou para o marido, para os flashes, para os remédios espalhados no chão como pedaços dela mesma, jogados fora em público. E, pela primeira vez em toda aquela noite, não sentiu vontade de chorar. Sentiu, no fundo do peito, algo mais frio, mais firme, tomando o lugar da dor. Os seguranças a levaram até o hall do hotel, longe das câmeras, e ali a deixaram, sozinha, encostada numa coluna de mármore, o corpo tremendo de frio e de raiva contida. Foi doutor Otacílio quem a encontrou ali, quase 1 hora depois. Ele tinha sido convidado para a festa como médico da família, um convite de gentileza, feito meses antes de tudo aquilo. E chegou tarde. Há tempo de ouvir os funcionários do hotel comentando sobre a cena com a esposa do CEO. Teresa, meu Deus, o que aconteceram com você? Ela não conseguiu responder de imediato. As mãos ainda tremiam, o corpo gelado, o vestido 2 números maior escorregando de um ombro. Doutor. Otacílio se ajoelhou ao lado da cadeira, procurando o pulso dela, os olhos, os sinais de choque. Precisa de ar, precisa de água. Vou te levar para casa agora. Não, disse Teresa, com uma firmeza que surpreendeu os dois. Preciso que o senhor me conte uma coisa, doutor. Agora. O senhor falou, na semana passada, que os remédios que eu tomava não batiam com a prescrição. Descobriu mais alguma coisa desde então? Doutor. Otacílio hesitou. Olhou ao redor. Baixou a voz. Descobri, sim. E não queria te contar assim, num momento desses. Mas talvez seja a hora. Mandei analisar os frascos que você me deu num laboratório de fora, para não correr risco de vazamento. A dosagem estava sistematicamente abaixo do necessário. Teresa, há pelo menos 2 meses. Isso explica por que seus marcadores não melhoravam como deveriam. Não foi erro de farmácia. Alguém trocou, de propósito, os remédios certos por versões mais fracas. O mundo inteiro pareceu parar por um segundo. E tem mais, continuou ele, a voz ainda mais baixa. Recebi, semana passada, uma ligação de um colega psiquiatra, pedindo minha opinião informal sobre um possível laudo de incapacidade mental para uma paciente com histórico oncológico avançado. Ele não disse seu nome, mas descreveu sintomas, tratamento, tudo batendo com o seu caso. Recusei dar qualquer opinião, claro, porque aquilo não fazia sentido clínico nenhum. Mas fiquei preocupado. E agora, vendo o que aconteceu aqui hoje, tenho quase certeza de que era sobre você. Teresa fechou os olhos. As peças, finalmente, se encaixavam todas de uma vez. Os remédios trocados para mantê-la fraca e confusa. A procuração assinada num momento de sedação. A carta rascunhada para a Anvisa. E agora um laudo psiquiátrico forjado sendo preparado. Tudo para provar, formalmente, diante de qualquer juiz ou órgão regulador, que ela era incapaz de administrar a própria empresa, a própria vida. Não era só humilhação pública. Era um plano, construído com meses de antecedência, para tirá-la de tudo. A empresa do pai, a herança, a saúde e até a sanidade, aos olhos da lei. Enquanto a diziam para todo mundo, à beira da morte. Eles queriam me internar, disse Teresa, em voz baixa, quase sem acreditar nas próprias palavras. Queriam me tirar de circulação de vez, com um laudo forjado, para ninguém questionar quando tomassem tudo. Teresa, isso é gravíssimo. Precisamos ir à polícia. Precisamos de um advogado agora mesmo. Eu tenho advogada, respondeu ela, a voz ganhando firmeza a cada palavra. E, doutor, eu preciso que o senhor me ajude com uma última coisa antes de qualquer denúncia. Preciso que documente tudo, com data, com prova, com o nome de quem te ligou, porque quando eu agir, vai ser uma vez só, e vai ser definitivo. Doutor. Otacílio olhou para aquela mulher, sentada numa cadeira de rodas no hall vazio de um hotel.
vestida com um vestido que não era dela, o corpo ainda fraco da quimioterapia, e viu, pela primeira vez desde que a conhecia, não uma paciente frágil, mas alguém reunindo, ali mesmo, os últimos pedaços de força para uma decisão que mudaria tudo. Vou documentar cada palavra, Teresa. E vou estar do seu lado, no que precisar. Ela ficou em silêncio por um longo minuto, olhando para o salão distante, de onde ainda vinha o eco da música e das risadas, como se nada tivesse acontecido. Como se ela nunca tivesse existido ali. 22 anos, disse, por fim, mais para si mesma do que para o médico. 22 anos escondendo quem eu sou para ser amada por mim mesma. E ele me trocou por uma mulher que troca meus remédios e usa minhas joias roubadas do meu próprio dinheiro. Você não tem culpa de nada disso, Teresa. Eu sei, respondeu ela. E havia, na voz, algo novo, algo que não estava lá antes daquela noite. E é exatamente por isso que agora eu não vou mais ter dó de ninguém. Ela pediu que o motorista a levasse não para casa, mas para a fábrica. Ficou lá até de madrugada, sozinha na sala do pai, revisando contratos, ligando para a advogada Cristina Falcão às 2 da manhã, sem se importar com o horário. Cristina, preciso que você prepare tudo. Rescisão de contrato de fornecimento com a Peçanha Pharma Drogarias. Cancelamento de registro sanitário compartilhado. Denúncia formal de fraude por falsificação de procuração e adulteração de medicamento. Quero tudo pronto para segunda-feira de manhã. Teresa, isso vai quebrar a rede dele em questão de dias. Você tem certeza absoluta? Teresa olhou para o retrato do pai na parede, para as próprias mãos, ainda trêmulas, mas agora de raiva, não de fraqueza. Tenho certeza absoluta, Cristina. Eu já dei tudo o que tinha para salvar esse casamento. Agora vou salvar só o que resta de mim. Voltou para casa às 6 da manhã. Nelson dormia, tranquilo, como se nada tivesse acontecido na noite anterior, como se não tivesse arrancado a bolsa da esposa doente diante de 200 pessoas. Teresa parou na porta do quarto, observando aquele homem por um longo momento, tentando lembrar quando exatamente ele tinha se transformado naquilo, ou se, talvez, sempre tivesse sido assim, e ela apenas não quisera enxergar. Não acordou. Foi para o quarto de hóspedes. Tomou um banho demorado. Vestiu roupas próprias, do tamanho certo, pela primeira vez em semanas. No espelho, viu o rosto magro, sem cabelo, marcado pelo tratamento e pela noite anterior. Mas os olhos, agora, eram outros. Firmes. Às 8 da manhã, Roberta chegou para o turno, encontrando Teresa já sentada na cozinha, vestida, tomando café sozinha. Bom dia, dona Teresa. Como a senhora está se sentindo depois de ontem? Foi tudo tão constrangedor. Estou bem, Roberta, respondeu Teresa, num tom calmo, quase gentil, que fez a enfermeira hesitar por um segundo. Melhor do que estive em muito tempo, na verdade. Que bom ouvir isso, disse Roberta, ainda sem entender a mudança, procurando os remédios da manhã na bolsa que agora não continha mais nada além de vitaminas simples, compradas pela própria Teresa na noite anterior, numa farmácia qualquer, sem passar pelas mãos de ninguém. Teresa sorriu. Um sorriso calmo, quase gentil. O tipo de sorriso que qualquer pessoa atenta reconheceria como perigoso. Vou precisar de você só até sexta-feira, Roberta. Depois disso, acho que vou cuidar de mim mesma por um tempo. O sorriso de Roberta vacilou, só por um instante, mas o suficiente para que Teresa confirmasse. Ali, que a enfermeira sabia exatamente do que estava sendo dispensada. Doutor Otacílio, antes de sair do hotel naquela madrugada, fez questão de fotografar a cena do salão vazio. Os remédios ainda espalhados pelo chão que a equipe de limpeza ainda não tinha recolhido. Prova silenciosa de um momento que, em poucos dias, se tornaria a peça central de uma investigação criminal. Guardou as fotos com data e hora, exatamente como Teresa havia pedido, e seguiu para casa pensando em quantas pacientes, ao longo dos anos, ele talvez não tivesse enxergado sofrendo o tipo de violência tão silenciosa quanto aquela. Na fábrica, de madrugada, enquanto Teresa revisava contratos,
recebeu uma mensagem de Cristina Falcão, confirmando o horário da reunião com o conselho. Respondeu num único parágrafo, sem hesitação, os dedos batendo firmes no teclado do computador do pai. Estou pronta. 20 anos escondendo quem eu sou por medo de não ser amada por mim mesma. Chega. Amanhã eles vão saber exatamente quem sustentou cada prateleira daquela rede. E vão ver, também, o que acontece quando tentam apagar essa pessoa em praça pública. Antes de sair do hall do hotel, ainda de madrugada, Teresa pegou o envelope de seu Amâncio, que tinha caído perto da cadeira durante a confusão, e o guardou de volta na bolsa, junto com os cacos amassados de um comprimido que alguém tinha pisado sem perceber. Olhou uma última vez para o salão, de onde ainda vinha música baixa, e sussurrou, só para si mesma, uma frase que repetiria em silêncio nos dias seguintes, como um mantra. Vocês vão devolver, com juros, cada segundo dessa humilhação. Segunda-feira de manhã. Teresa chegou à fábrica antes das 7 horas, coisa que não fazia desde antes do diagnóstico. Reuniu Cristina Falcão, o contador da empresa, e seu Amâncio numa sala fechada. Vou precisar de 3 coisas até quarta-feira, disse, a voz sem nenhum tremor. Primeiro, o levantamento completo de todos os contratos de fornecimento com a Peçanha Pharma Drogarias, com as cláusulas de rescisão bem destacadas. Segundo, uma reunião marcada com o Conselho de Administração e com a imprensa, na quinta, aqui na fábrica, não lá na rede dele. Terceiro, todos os documentos que provam a falsificação da procuração, prontos para protocolo criminal simultâneo à reunião. Vai fazer tudo público? Perguntou Cristina. Vou fazer exatamente do tamanho que ele fez comigo. Ele me humilhou na frente de 200 pessoas e da imprensa. Eu vou desfazer o império dele na frente do mercado inteiro. Nos dias seguintes, Teresa fingiu, em casa, que estava disposta a resolver as coisas com Nelson. Aceitou jantares, sorriu em conversas superficiais. Deixou que ele acreditasse que a gala tinha sido só mais um episódio que ela engoliria, como engolira tantos outros. Nelson, aliviado, relaxou a vigilância. Voltou a se encontrar com Roberta abertamente, achando que a esposa doente e humilhada não representava mais ameaça nenhuma. Você viu como ela ficou quietinha depois da festa? Comentou ele com Roberta, numa ligação que Teresa, dessa vez, gravou no próprio celular, escondido no bolso do roupão. Acho que ela finalmente entendeu o lugar dela. Melhor assim, respondeu Roberta, rindo. Mais fácil para a gente avançar com o laudo, antes que ela crie juízo. Teresa desligou a gravação e sorriu para o próprio reflexo no espelho do banheiro. Faltavam 2 dias. Na quarta-feira à noite, recebeu a confirmação de Cristina. Reunião marcada para o dia seguinte, às 10 da manhã, no auditório da fábrica, com presença confirmada de 3 veículos de imprensa, 2 representantes de banco e o próprio Conselho de Administração da Peçanha Pharma Drogarias, convocado sob o pretexto de questões urgentes de fornecimento. Naquela noite, Teresa dormiu, pela primeira vez em meses, sem remédio nenhum de indução ao sono. Simplesmente fechou os olhos, tranquila, sabendo exatamente o que faria no dia seguinte. O auditório dos laboratórios Vanderlei estava cheio às 10 horas da manhã de quinta-feira. Nelson chegou, sem entender direito por que tinha sido convocado. Pensava que fosse alguma questão burocrática de contrato, algo que resolveria rápido antes de voltar para a loja principal. Sentou-se na primeira fila, ao lado dos representantes de banco, ainda de terno da reunião anterior. Teresa entrou por uma porta lateral, sem cadeira de rodas dessa vez, apoiada apenas num andador leve, o corpo ainda frágil, mas a postura ereta, o rosto sem lenço, mostrando abertamente a cabeça raspada, como se dissesse, sem palavras, que não tinha mais nada a esconder. Subiu ao pequeno palco do auditório devagar, com a ajuda de seu Amâncio, e pegou o microfone. Bom dia a todos. Meu nome é Teresa Vanderlei. A maioria de vocês me conhece como esposa do Sr. Nelson Peçanha. Alguns de vocês, os mais antigos aqui na fábrica, me conhecem também como filha de Joaquim Vanderlei, fundador desta empresa. Nelson, na primeira fila, franziu a testa,
sem entender ainda. O que eu vou contar agora, a maioria de vocês desconhece, continuou Teresa, a voz ganhando força a cada frase. Eu sou a controladora majoritária dos laboratórios Vanderlei. Sou farmacêutica bioquímica de formação. E há 20 anos administro, discretamente, esta empresa, que detém as patentes e o contrato de fornecimento exclusivo de praticamente todos os medicamentos vendidos nas lojas da Peçanha Pharma Drogarias. Um murmúrio percorreu o auditório. Nelson empalideceu, levantando-se lentamente da cadeira. Teresa, isso não é hora nem lugar para... É exatamente a hora e o lugar, cortou ela, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que silenciou o auditório inteiro. Porque na última sexta-feira, na gala de expansão da rede do meu marido, ele arrancou minha bolsa de remédios das minhas mãos, jogou tudo no chão diante de 200 pessoas, me chamou de inválida e mandou a segurança me retirar do triunfo dele. O que ninguém sabia naquele momento é que cada comprimido que caiu no chão daquele salão saiu desta fábrica. Um funcionário do banco, na segunda fila, começou a gravar com o celular. Um repórter já anotava freneticamente. Descobri, nos últimos meses, que uma procuração foi forjada com minha assinatura, aproveitando um momento de sedação durante o tratamento de câncer que enfrento. Descobri que meus remédios foram propositalmente trocados por versões subdosadas, atrasando minha recuperação. E descobri que um laudo psiquiátrico falso estava sendo preparado para me declarar incapaz. Tudo isso enquanto eu era tratada, publicamente, como um estorvo na carreira do meu próprio marido. Nelson tentou se aproximar do palco, a voz embargada. Teresa, isso é loucura. Você está confusa. Os remédios afetam sua cabeça. Todo mundo aqui sabe que você... Eu tenho os exames laboratoriais que provam a subdosagem, doutor. Com data e assinatura do doutor, Otacílio. Curtou ela, apontando para a pasta que Cristina Falcão segurava ao lado do palco. Tenho a gravação de uma ligação sua com a Roberta, de anteontem, discutindo o andamento do laudo falso. Tenho a cópia da procuração forjada, com perícia grafotécnica já solicitada. E tenho, sobretudo, o poder de decidir, agora mesmo, se este laboratório continua ou não fornecendo um único comprimido para qualquer loja da Peçanha Pharma Drogarias. Silêncio total no auditório. Por isso, comunico oficialmente ao Conselho, aos representantes de banco aqui presentes e à imprensa. Os laboratórios Vanderlei cancelam, com efeito imediato, o contrato de fornecimento exclusivo com a Peçanha Pharma Drogarias e revogam a cessão de uso do registro sanitário compartilhado entre as duas empresas. Todo o estoque em trânsito será recolhido em até 48 horas. Um dos representantes de banco, visivelmente alarmado, sussurrou algo ao colega ao lado. Sem fornecimento dos laboratórios Vanderlei, mais de 80% das prateleiras da rede ficariam vazias em questão de dias. E o contrato de expansão com os hospitais, anunciado com tanto orgulho na gala, dependia justamente da capacidade de manter estoque regular. Isso é um ataque pessoal disfarçado de decisão empresarial, gritou Nelson, já sem conseguir disfarçar o desespero. Não, Nelson. Isso é uma esposa reagindo, finalmente, depois de 22 anos escondendo quem ela é para ser amada por si mesma. O ataque pessoal foi você, na sexta-feira, na frente de 200 pessoas e da imprensa inteira. Ela se virou para o repórter que gravava tudo. E, para deixar registrado, protocolo, ainda hoje, denúncia criminal por falsificação de documento, fraude contra pessoa em tratamento oncológico e tentativa de interdição judicial mediante laudo forjado. Contra o senhor Nelson Peçanha e contra a senhora Roberta Almeida, enfermeira que contratei para cuidar de mim e que se tornou amante do meu marido enquanto planejava, com ele, me declarar mentalmente incapaz. O nome de Roberta ecoou pelo auditório. Alguém, na última fila, reconheceu o nome. Um cunhado de Nelson, presente ali por acaso, levou a mão à boca. Teresa desceu do palco devagar, apoiada no andador, sem olhar para trás, deixando Nelson parado ali, cercado por olhares que, minutos antes, eram de admiração, e agora eram de choque
e desprezo. Os dias seguintes se desenrolaram exatamente como Teresa havia planejado. 1 a 1. Na sexta-feira, a Peçanha Pharma Drogarias amanheceu com as prateleiras pela metade em 40 lojas e vazias em outras 18. Fornecedores alternativos recusaram contrato emergencial, alegando processos de registro sanitário que levariam meses. As ações da holding que controlava parte da rede, negociadas informalmente entre investidores locais, despencaram de valor em 3 dias. Os bancos que financiavam a expansão suspenderam as próximas parcelas do crédito, citando instabilidade contratual relevante. A mesma instabilidade que Nelson tinha. Ele mesmo, provocado ao ignorar de onde vinha o próprio sustento do negócio. Na segunda-feira seguinte, Nelson foi convocado para depor na delegacia de Sorocaba, acompanhado de um advogado contratado às pressas. A perícia grafotécnica confirmou em poucos dias que a assinatura na procuração não era de Teresa. Apresentava padrões de pressão e traçado incompatíveis com uma assinatura consciente, condizentes, segundo o laudo, com a assinatura obtida sob condição de vulnerabilidade cognitiva temporária. Somado à gravação da ligação, ao testemunho de Dr. Otacílio sobre a subdosagem e ao rascunho da carta para a Anvisa encontrado por seu Amâncio, o caso contra Nelson e Roberta se fechou rápido demais para qualquer defesa convincente. Roberta foi presa em casa, na quinta-feira seguinte, por fraude documental e adulteração de medicamento controlado. Crime que, no laudo pericial, ficou caracterizado como risco deliberado à vida de paciente oncológica. Os policiais chegaram de manhã, sem aviso, enquanto ela ainda experimentava, em frente ao espelho, um vestido novo comprado para uma festa de fim de ano da rede. Festa que, àquela altura, já não existiria mais. As joias que ostentara na gala, compradas com dinheiro desviado da conta pessoal de Nelson. Dinheiro que, em grande parte, vinha do empréstimo de 3 milhões que a própria Teresa havia adiantado para salvar a empresa. Foram apreendidas como parte da investigação, catalogadas uma a uma diante dos vizinhos que observavam da calçada. No dia da audiência de custódia, Roberta tentou se defender alegando que só seguia ordens do Nelson, que a ideia da procuração e do laudo forjado nunca tinha sido dela. O próprio Nelson, ouvido separadamente, disse praticamente a mesma coisa, invertendo a autoria, cada um jogando a culpa maior sobre o outro diante do delegado, enquanto as provas, a gravação, a perícia grafotécnica, o depoimento de Dr. Otacílio, os documentos guardados por seu Amâncio, mostravam, sem sombra de dúvida, que os dois tinham agido juntos, passo a passo, ao longo de meses. Nelson tentou procurá-la 2 vezes na semana seguinte à prisão. Na primeira, mandou mensagens que Teresa nunca respondeu. Na segunda, apareceu pessoalmente no portão da fábrica, o rosto abatido, o terno amassado, pedindo 5 minutos. Teresa, por favor, eu errei. Eu sei que errei. Mas a gente construiu 22 anos juntos. Isso tem que valer alguma coisa. Ela o encontrou no portão, ainda com o andador, mas com uma calma que ele nunca tinha visto nela antes. Vale, Nelson. Vale os 3 milhões que eu adiantei para você não quebrar. Vale a casa da minha mãe que eu hipotequei. Vale cada comprimido que saiu daqui para abastecer suas lojas, enquanto você contava para a imprensa que construiu tudo sozinho. Vale, principalmente, os remédios trocados que atrasaram minha cura e a assinatura forjada que quase me tirou até o direito de decidir sobre minha própria vida. Isso tudo vale muito, Nelson. E agora você vai pagar, devagar, cada centavo disso. Ele não teve resposta. Ficou parado no portão enquanto ela virava as costas e entrava, sem pressa, na fábrica que era, mais do que nunca, só dela. 3 meses depois, a Peçanha Pharma Drogarias entrou com um pedido de recuperação judicial, incapaz de honrar contratos assumidos durante a expansão, anunciada com tanto orgulho na gala. Nelson perdeu o controle da rede para os próprios credores, e a imagem de empresário self-made, tão repetida em entrevistas, virou motivo de piada nos mesmos jornais que antes o elogiavam. Roberta, condenada em primeira instância por fraude e adulteração de medicamento, foi abandonada por Nelson no meio do processo,
que se recusou a arcar com os honorários do advogado dela, alegando, à imprensa, que foi manipulado por ela o tempo todo. A mesma frase covarde que tantos homens usam quando o próprio jogo se volta contra eles. Teresa terminou o tratamento 6 meses depois da gala. Os exames finalmente limpos, o cabelo voltando devagar. Reformou a casa da mãe, quitou a hipoteca com o dinheiro que recuperou judicialmente da rescisão do empréstimo e ampliou os laboratórios Vanderlei com 2 novos contratos de fornecimento. Dessa vez assinados abertamente, com o próprio nome estampado na entrada da fábrica, ao lado do nome do pai. Doutor. Otacílio continuou acompanhando sua recuperação, mas as consultas foram, aos poucos, se transformando em cafés depois do expediente, em almoços de domingo, em conversas que não giravam mais só em torno de exames. 1 ano depois da gala, os dois estavam juntos, sem pressa, sem esconder nada um do outro, o oposto exato de tudo que Teresa tinha vivido antes. Seu Amâncio, o funcionário que guardara os documentos que ajudaram a desmontar todo o esquema, foi promovido a diretor de produção, com aumento salarial e participação simbólica nos lucros do laboratório. Reconhecimento que Teresa fez questão de anunciar pessoalmente, numa reunião com todo o corpo de funcionários, contando, sem economizar detalhes, o quanto a lealdade discreta dele tinha pesado na hora certa. Quando ninguém mais enxergava o que estava acontecendo dentro da minha própria casa, foi um funcionário desta fábrica que enxergou primeiro, disse ela, diante de todos. Isso vale mais do que qualquer contrato assinado. A cunhada que zombara dela naquele almoço em Itu, meses antes, chamando o laboratório de brincadeira de química, procurou Teresa depois do escândalo, tentando se aproximar outra vez, alegando que sempre soube que por trás daquele silêncio havia algo grande. Teresa recebeu o pedido de desculpas com educação fria, sem drama, sem cena. Apenas a distância suficiente para que a mulher entendesse, sem que fosse preciso dizer em voz alta, que certas pontes, uma vez queimadas por deboche gratuito, não se reconstroem só porque o vento mudou de direção. Numa tarde, revisando os relatórios trimestrais na sala aqui fora do pai, Teresa recebeu a notícia de que Nelson estava tentando reconstruir a carreira numa cidade vizinha, com um pequeno ponto comercial, longe da imprensa que antes o idolatrava. Ela leu a notícia, fechou o navegador e voltou para o relatório, sem nenhum sentimento a mais além de uma leve, distante indiferença. Se você estivesse no lugar de Teresa, você teria aguentado tanto tempo antes de reagir? A culpa foi dela por confiar demais, ou dele por trair uma mulher doente que só queria ser amada de verdade. Deja tu comentario contando qué habrías hecho en el lugar de Teresa y comparte esta historia con alguien que necesita escuchar esto hoy. Quien te humilla en público, mientras vive de lo que tú construiste en silencio. Tarde o temprano, se queda sin las manos que lo sostenían. El verdadero valor de una persona nunca se mide por cuánto ruido hace en un escenario, sino por cuánto sostiene, calladamente, cuando nadie más está mirando. Cuidar de quien confía en ti es un privilegio, no una debilidad ajena para explotar, y quien lo olvida, termina como Nelson, aplaudido en el escenario equivocado, en la noche equivocada, por gente que desaparece en cuanto las luces se apagan. Se você chegou até aqui, deixa o like, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder a próxima história. Até a próxima!